Polícia Rodoviária Federal, em Vitória, intensifica a fiscalização nas rodovias federais que cortam nosso estado durante todo o feriado da Semana Santa. Eu sempre digo para você da admiração inconteste que eu tenho com esse trabalho tão bonito desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, tão necessário esse trabalho para nós, mas também, Vitória, nós precisamos colaborar e colaborar muito, é fundamental nossa participação. Não é isso, Vitória Costa? Seja bem-vinda. Agora sim, boa tarde para você. Vitória. Oi, Sérgio, boa tarde a você que nos acompanha no Balanço Geral. Pois é, com a chegada desse feriadão, muita gente quer colocar o pé na estrada, mas é preciso ficar atento, porque com esse aumento do fluxo de veículos, infelizmente também aumenta a possibilidade de acidentes. É justamente por isso que a PRF atua de uma forma mais intensificada do que o normal, com policiamento, fiscalização e em especial com aquelas atitudes que podem gerar acidentes, mas que vai trazer mais detalhes para a gente é Carol Lopes, que é da assessoria de comunicação da PRF. Primeiro, boa tarde, seja muito bem-vinda. Já começa contando para a gente, porque essa operação já começa por agora, na virada do dia de hoje para amanhã, é isso? Isso mesmo, boa tarde a todos. Isso mesmo, a operação começa às 0 horas de quinta-feira, ou seja, de hoje para amanhã, e segue até o domingo, até as 23h59 do domingo. Serão 4 dias de atividade operacional, tanto de policiamento quanto de fiscalização. Vai ter um reforço dos policiais da PRF em locais estratégicos, em locais específicos, que foram considerados locais com maior risco de acidentalidade. Então, vai ter esse reforço tanto de fiscalização quanto de policiamento. Tem um número de quantos policiais a mais estarão trabalhando? Em torno de uns 10%. Serão tanto equipes que trabalham no administrativo quanto equipes do operacional. Então, o pessoal das delegacias, o pessoal que está de folga do setor administrativo, eles vão para a pista justamente para ocasionar uma maior segurança nesse fluxo nas rodovias. Nessa operação também vai ter uma restrição de tráfego, em relação a alguns veículos e alguns horários. Você pode trazer alguns detalhes sobre essa mudança? Sim. Aqueles veículos considerados longos, aqueles grandes, ou seja, que tem uma altura maior que 4,40 metros, uma largura maior que 2,60, um peso bruto maior que 58,5 toneladas. Essas carretas, aqueles caminhões muito grandes, eles não poderão circular durante 3 dias, ou seja, na quinta-feira, na sexta-feira e no domingo, terá essa restrição em horários diferentes. Então, por exemplo, na quinta-feira e no domingo, será das 16 às 22 horas. Já na sexta-feira, vai ser das 6 horas da manhã até o meio-dia. E por que tem essa restrição? Justamente porque, como vai ter esse fluxo maior de pessoas, tanto entrando no estado quanto indo viajar, saindo do estado, para não gerar um congestionamento nas vias de pista simples, esses caminhões, essas carretas, não poderão circular nesses horários e nesses dias. Mas você que quer mais informações, você consegue encontrar no nosso Instagram, PRF_SE, vai ter lá o card com essas informações, o tamanho, o peso e os dias e horários que terá essa restrição. São muitos detalhes, então é importante que cada um confira certinho cada detalhe desses. E, inclusive, uma coisa que a PRF sempre realiza é essa orientação, em relação a algumas condutas que podem causar acidentes. Quais seriam elas? Sim, tem condutas que ocasionam um maior número de acidentes graves e acidentes com morte, esse é o nosso foco nessa operação. Então, a gente quer reduzir o número de acidentes, quer reduzir o número de pessoas que vêm a óbito e também de feridos. Então, quais são as condutas que serão mais fiscalizadas nesse período? Excesso de velocidade, então teremos o radar nas rodovias. Ultrapassagem em local indevido também é uma das causas principais de mortes e de acidentes. Alcoolemia, teremos o uso do bafômetro, do aparelho, do etilômetro. E não só isso, cinto de segurança, tanto para o motorista quanto para os passageiros. Todo mundo do veículo tem que estar com cinto de segurança, assim como as crianças, que devem estar com dispositivo de retenção adequado, seja o bebê conforto, a cadeirinha ou o assento de elevação, dependendo da idade e do tamanho.
Para os motociclistas também, o uso do capacete é essencial, é muito importante. Em um acidente, o capacete ele protege mais do que se você andar sem o capacete. Então, são essas as causas principais de acidentes graves e acidentes com morte, e por isso serão intensificadas, né, a fiscalização será intensificada em cima dessas condutas. Nessas operações, sempre é falado que acontece em pontos específicos, estratégicos. Quais seriam esses pontos? São os pontos que a gente conseguiu medir um índice de acidentalidade maior. Ou seja, entrada e saída de cidades geralmente tem esse fluxo maior de carros, de veículos, como, por exemplo, na região metropolitana aqui de Aracaju, ali na saída da cidade, é um local que sempre tem acidente. São Cristóvão, Itabaiana, o pessoal que anda sem capacete, que cruza a pista num local indevido. Então, isso tudo acaba ocasionando mortes graves, acidentes graves e muitos feridos. Então, nesses pontos, a PRF vai intensificar a fiscalização para tentar reduzir o número de acidentes e de feridos e mortos. Só mais uma informação importante, porque tem essas regras, essas dicas para quem já está transitando, mas tem também algumas orientações para a pessoa que ainda não saiu, né? Como, por exemplo, previsão do tempo, que pode também influenciar em um acidente, né? Sim, com certeza. A previsão do tempo, agora, a gente está vendo períodos que está com chuva. Então, é muito importante que o condutor, antes de sair de casa, verifique o estado do seu pneu, por exemplo. Se ele estiver careca e chovendo, ocorre a aquaplanagem, que é quando o carro ele acaba escorregando, digamos assim. E aí, quando você vai fazer uma manobra, você perde o controle do veículo e isso acaba ocasionando acidente. Então, num caso de chuva, por exemplo, veja a situação do seu pneu antes de sair, veja a situação do freio, se está tudo certo, faça uma revisão no seu veículo, veja a pressão dos pneus antes de sair de casa também. Veja o limpador do para-brisa, se aquela borrachinha está funcionando corretamente. Às vezes o pessoal só vê quando realmente precisa usar, acaba esquecendo, não verifica antes de sair. Então, se programe antes de sair, não tenha pressa, não dirija com excesso de velocidade, porque não tem necessidade, não vale a pena. Respeite os limites, né, de velocidade da via, ultrapasse em locais que seja permitido. Tem locais com obra, por exemplo, e o pessoal não espera, não tem paciência para esperar. E é muito importante que você se atente a isso. Não coloque em risco, a sua pressa não tem que ser maior que a segurança de todo mundo. E não só isso, né, também a documentação do motorista e do carro também, do veículo, acondicionar as bagagens, por exemplo, no local adequado, lá no porta-malas. Por quê? Um objeto solto dentro do veículo acaba gerando um risco maior, no caso de uma frenagem brusca, por exemplo, no caso de um desvio, um desvio mesmo, né? Quando você faz um desvio, uma manobra ali, e esse veículo solto ele pode acabar atingindo alguém, causando danos no veículo, e não é isso que a gente espera de um feriado santo, um feriado que seja bom para todo mundo. Muito obrigada pelas informações e principalmente pelas orientações. O que a gente deseja é que todo mundo viaje e retorne com tranquilidade e segurança. Sérgio. Verdade, Vitória, com muita responsabilidade e conscientização. Agradecendo a Carol Lopes, muito obrigado. Vitória Costa também, são 12h22.